E na catequese de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que me deixou bastante preocupado e incomodado. Muitos católicos estão compartilhando nas redes sociais a seguinte comparação: Marielle morreu pela mesma causa que Jesus. Isso é um absurdo. Então vemos claramente que termos católicos estão ausentes do documento base da CNBB para a campanha da fraternidade neste ano de 2021. Agora, vejamos termos especificamente revolucionários no documento. Então vimos que não existe menção a Nossa Senhora no documento. Mas e a Marielle Franco? A Marielle Franco há. Então nós temos uma lembrança da Marielle Franco no documento da campanha da fraternidade. E a Mãe de Santo. A Mãe de Santo há duas referências. Então Nossa Senhora está ausente, mas a Marielle Franco está presente. Marielle presente. A Mãe de Santo está presente. E vários termos absurdos também estão presentes. Por exemplo, feminicídio. Então, a tentativa de tirar todas as questões relativas ao assassinato de homens e colocar uma classe de pessoas em evidência, aí quando nós sabemos que são justamente os homens as maiores vítimas da violência. Mas feminicídio ocorre 4 vezes no documento. LGBTQI+, 8 ocorrências. Coleta, 14 ocorrências. Então, para pedir dinheiro, a campanha da fraternidade está indo muito bem, obrigado. Racismo, 19 ocorrências. Ecumênico, 62 ocorrências. Então, por uma análise geral das palavras-chave, nós vemos que os termos católicos somem e os termos revolucionários ganham projeção. Alô, galera! Eu sou Marielle, favelada, negra, na maré. Falar sobre um debate tão importante para a vida das mulheres, sobre o aborto no Viradão Feminista. Então, agradecer o convite de participar da virada pela legalização do aborto. 24 horas de ênfase, de debate, de novas propostas, de retirar dúvidas, da gente refletir um pouco sobre o acesso a algo tão importante, né? Porque é o aborto garantido por lei, é a profilaxia que vai garantir essa saúde física e mental dessa mulher. Por isso que a gente também criou o projeto, um dos primeiros projetos de lei aqui do início do mandato, para fazer valer o aborto legal, ou seja, para garantir o direito e defender a vida das mulheres. E outra coisa, independente das equipes, independente desse lugar dos médicos, médicas, enfermeiras. Nós não estamos falando desse debate fundamentalista religioso. E nesse sentido eu fico muito à vontade de falar pela minha formação católica cristã, catequista há muitos anos, a defesa da vida em primeiro lugar, a vida das mulheres. Esse é um tema, uma luta, essa é uma busca que deveria ser de toda a população, de toda a sociedade, mas está muito à frente aí de uma vanguarda, de um movimento de mulheres, a luta pelo processo de descriminalização do aborto, do processo de legalização do aborto. Para você ter uma ideia, querem tirar o nosso direito garantidos por lei, né? Tem gente que diz que não há aborto legal. Isso é um absurdo, porque você tem a legislação no qual isso não é, o fato de abortar não imputa crime. Então esse é um dado, um ganho do movimento de mulheres, mas a gente quer e deseja ampliar. A gente tem, junto com a ANIS, o Instituto de Bioética, uma apresentação dessa ação de cumprimento de preceito. Amanhã dá uma olhadinha no site, para mobilizar o STF com relação ao direito fundamental da Constituição das mulheres. Enfim, o poder público tem que garantir. A mulher não pode ser considerada uma criminosa nessa condição que você traz, né? Porque hoje, infelizmente, lamentavelmente, se não tiver risco de morte e se não for vítima de estupro, é considerado ainda uma ação criminosa. Ampliar esse direito até a 12ª semana é fundamental e vai ser uma disputa que a gente tem que ampliar. Então vou te convidar e a todas e todos que aí estão. É século XXI. A gente não precisava estar falando do óbvio, mas a gente vai falar o óbvio, vai apresentar o óbvio, vai apresentar um programa de atendimento humanizado e defesa do que já é garantido com relação ao aborto. A gente vai discutir, a gente vai trazer casos, a gente apresenta desse lugar a campanha da Fraternidade 2021 e a orientação contra a fé católica. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Anderson Reis e quero manifestar a minha indignação contra tudo isso que está acontecendo. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês. O documento chamado Texto Base, que teve como que a alma na fala de um sacerdote, o padre José Oscar, foi uma pastora protestante luterana chamada Homebank. Qual que é o perfil dessa pastora que escreveu um documento, ou ajudou a escrever, que vai ser lido pela Igreja Católica do Brasil inteiro? Essa pastora é a favor do aborto, feminista e a favor da ideologia de gênero. Eu precisava falar mais alguma coisa? Este vídeo deveria estar encerrado aqui mesmo, porque deveria ter uma oposição imensa de sacerdotes e de bispos, porque isso é uma agenda que vem sendo imposta para nós e depois desta pandemia avançou com uma velocidade supersônica. Então, aqui diz que a ofensiva começou após a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, cujo lema foi a promoção do diálogo, fraternidade. E ela colocou aqui o site, a nota compromisso de amor. Me explica uma coisa aqui. Desde quando abortar é um compromisso de amor? Isso daí não tem base nenhuma. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo, lá em São João capítulo 15, versículo 13. Isso não tem base nenhuma com amor. E aí,
Fora esse documento, tem essas coisas, eles orientam as pessoas a irem a culto de candomblé. Interessante, senhores padres e bispos, se as pessoas que estão em todas as igrejas começam a ler esse documento, imagina cada caravana da sua paróquia indo para um terreiro de umbanda, indo para o candomblé. Imagina o magistério da igreja endossando essa prática como uma prática que leva à salvação. Ou aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, já não vale mais, pois debaixo do céu nenhum nome pode nos ser dado pelo qual devamos ser salvos. Ou aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, também não vale mais. Se, portanto, confessares com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou agora, as outras entidades podem fazer o papel de nosso Senhor Jesus Cristo, derramando seu sangue precioso, como está lá em Apocalipse 1:5, livrando as almas do pecado, salvá-las. Olha, isso daqui verdadeiramente é uma vergonha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, e na catequese de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que me deixou bastante preocupado e incomodado. Vejam bem, nós ficamos sabendo dessa notícia, né? A morte da vereadora, que não foi somente ela, mas também o motorista, e tantas outras mortes trágicas que acontecem no nosso Brasil. Mas a morte dela, por ser uma vereadora, por ser de determinado partido, causou uma repercussão maior. Normal, ok. O problema é que muitos católicos estão compartilhando nas redes sociais a seguinte comparação. Marielle morreu pela mesma causa que Jesus. Isso é um absurdo. Ela defendeu prostituta e bandido, assim como Jesus, e por isso morreu. E Jesus, por isso, foi crucificado. Foi por isso mesmo? Não foi. Marielle não defendia a causa de Jesus, nem Jesus defendia o que a vereadora costumava defender. Pelo contrário, quem pensa que Jesus é um revolucionário, tire seu cavalinho da chuva. Cristo não é um revolucionário socialista, como muitos costumam pensar e até mesmo alguns teólogos costumam ensinar. Não. Até porque, meus irmãos, o povo de Israel aguardava um Messias, aguardava um libertador. Porque a história de Israel é marcada por muito sofrimento. O povo foi exilado, o povo sofreu no Egito, o povo sofreu na Babilônia, o povo perseguido, mas tudo isso por causa do pecado, né? Deus exigia a conversão do coração, eles não se convertiam e acabavam procurando outros caminhos e tendo as consequências. Então Deus novamente mandava seus profetas para reconduzir o seu povo. E ele fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, mas o povo sempre quebrava esta aliança. Só que os profetas anunciavam um Messias, um libertador. Na cabeça do povo, esse libertador viria para fazer uma transformação social. Ele viria para destruir o Império Romano, para libertar o povo da mão de Roma, né, dos opressores, e estabelecer um reino de paz e de justiça aqui na Terra. Então, esse era o pensamento de muitos na época de Jesus. Só que quando Jesus chegou, ele começou com um discurso totalmente diferente. Falando do céu, falando de uma vida eterna, uma vida após a morte, falando de ressurreição, falando de demônios. Que revolucionário é esse? Que não promete o reino aqui, mas promete o reino lá. E quando Pilatos pergunta para ele, tu és rei? E a resposta de Jesus é, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Pelo contrário, ele vai dizer que o chefe deste mundo, o evangelho de amanhã, é o demônio. Quando o diabo apareceu para Jesus no deserto, ele disse, te darei tudo isso, todas as riquezas do mundo, se prostrado diante de mim, me adorares. Então, o reino de Jesus não é um reino material, terreno, é o reino celeste. Por isso, a igreja de Cristo convida o povo à conversão, para salvar a alma. Para salvar a alma. Só que apareceu no grupo dos 12 um rapaz que também queria um reino aqui na Terra. Foi o primeiro teólogo da libertação. Eu sei que muita gente que segue a teologia de libertação vai descer a madeira em mim por causa desse vídeo. Tô nem aí. Eu vou provar na Sagrada Escritura o que eu estou dizendo. Vocês se recordam daquela passagem que a mulher, a pecadora, chegou diante de Jesus com um vidro de perfume, de nardo, quebrou o vidro na cabeça de Jesus, assim, não batendo, é claro, né? Mas quebrou sobre a cabeça de Jesus e derramou aquele perfume todo sobre Cristo. E depois enxugou os seus pés com os cabelos. O que foi que Judas disse? Olha que desperdício. Poderia vender e dar aos pobres. O discurso dos pobres. O discurso é sempre esse. Que os pobres, na teologia da libertação, né, o centro da teologia é o pobre. Cristo que veio para defender o oprimido,
Né? Cristo que veio para o oprimido. Mas o oprimido que Jesus veio é oprimido pelo pecado. Essa é a pior opressão. É essa a opressão que Jesus quer nos salvar. Né? E aí, Jesus, né, disse, não. O que essa jovem fez foi um ato muito bonito. E vai ser relembrado por muito tempo. Né? Pobre sempre tereis. Sempre tereis. Então, Judas estava interessado no dinheiro porque ele era um ladrão. Ele tomava contra a bolsa, era o econômico, né, da igreja cristã no seu início. Né? Ele era o econômico, então ele passava a mão no dinheiro. Ele não estava interessado nos pobres. Então esse discurso dos pobres engana muita gente. Porque os pobres... Olha aí quantos políticos falam de pobre e ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Quantos políticos chegaram lá, né, com esse discurso de defender o pobre, o marginalizado. E ainda existem pobres no Brasil. Ainda existem pessoas passando fome. Só que esses políticos ficaram ricos, milionários. Então esse discurso do pobre é o discurso de Judas. O interesse é outro. A visão é outra. Uma vez eu fui num encontro, numa palestra, onde o palestrante, ele dizia assim, era um sacerdote, mas não convém aqui entrar em detalhes. Ele dizia, eu fico assustado quando eu vejo as paróquias tirando 5 mil reais para comprar um ostensório. Só que ele falava isso, e na frente dele, em cima da mesa, um notebook, que com certeza, pela marca, custou mais que isso. Por que não vende dar aos pobres? Por que não vende o carro dar aos pobres? Se o discurso é o pobre, vamos defender o pobre. Então, minha gente, muito cuidado com esse discurso. Foi o primeiro discurso de Judas. Vende, não derrame em Jesus não, vende dar aos pobres. O interesse de Judas era outro. Então não digam, por Jesus, né, pelo Imaculado Coração de Maria, não digam que Jesus defendia a mesma causa dessa vereadora, porque não era. Viu? Jesus não queria defender bandido, ele queria a conversão do bandido. Jesus não defendia a prostituta, ele queria a conversão da prostituta. Quando aquela mulher que foi flagrada em adultério caiu aos seus pés, primeiro, ele agiu com a misericórdia. Né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas teve uma palavrinha que muita gente se esquece. Vai, não tornes a pecar. Conversão, mudança de vida. Maria lhe falava sobre isso. Por acaso ela anunciava Jesus, falava da conversão dos pecadores, da salvação, do céu? Não, então não era como Jesus. Sinto muito pela morte dela. Assim como ela morreu, outros também estão morrendo por aí. É um ser humano. Não é porque era vereadora, nem porque era mulher, nem porque era negra. É uma pessoa, um ser humano. E ninguém pode morrer dessa forma, brutalmente assassinada. Mas tem muita gente usando o cadáver dessa mulher para fazer propaganda política. Não. Eu não preciso de ideologia para amar o pobre, nem o preto, nem nada disso, não. Quem me ensina a amar é Cristo. Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Não definiu classe, não definiu raça, não definiu nacionalidade, pelo contrário, amai-vos uns aos outros. É isso que eu faço. Esse discurso não me convence. Porque a batalha da mulher negra não é da mulher negra, é da mulher em si. Qualquer mulher. Não pode ser abusada, não pode ser assassinada, não pode ser perseguida. Não. Não é por causa da cor, não é por causa do partido político. É porque é uma pessoa, um ser humano, um filho de Deus. Quem sabe até batizada. Então, minha gente, muito cuidado, viu? Jesus Cristo, repito, não é um revolucionário socialista. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra para anunciar a mudança de vida, né? Para chamar os pecadores à conversão, para prometer um reino celestial. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes para Santa Bernadette, ela disse, não te prometo felicidade neste mundo, mas no outro. Então nós cristãos católicos, não fiquem pensando que o reino de Deus vai acontecer quando todos os pobres forem ricos. Não. O reino de Deus não é isso. São Paulo já falou, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Devemos defender a causa do pobre? É claro. Não podemos ficar em silêncio diante das injustiças. Mas o problema é, algumas pessoas, quando é o partido contrário que está no poder, aí eu falo. Quando é o meu partido que está lá, eu me calo. Aí não tem pobre, aí não tem sofrimento, aí não tem pobreza, aí não tem inflação, aí não tem nada. Porque é o meu partido que está lá, então o paraíso aconteceu. Não. Se é para defender, se é para ser justo, se é para falar de justiça, vamos ser justos. A justiça independe de partido. Aqui mesmo, em Acupe, houve um problema porque alguns professores estavam há 4 meses sem receber o salário. Eu falei na homilia. Eu denunciei na homilia. Isso é um crime. São pessoas, têm filhos. Não podem ficar sem receber o seu salário. Ah, porque está tendo reajuste, isso e aquilo. Não interessa. Tem que resolver, tem que pagar o salário do trabalhador. Eu falei isso na homilia. Sem precisar de partido, sem precisar de ideologia. Eu falei porque eu sou cristão. Eu falei porque eu sou cristão e tenho que me preocupar com os pobres. Como Irmã Dulce se preocupou, como Maria Mila se preocupou, como Má Teresa se preocupou, sem precisar de politicagem. Então, repito, para encerrar a catequese. Marielle, Deus a tenha, defendeu uma coisa. Jesus Cristo, Filho de Deus, defendeu outra. E muito cuidado com o discurso do pobre, porque foi o mesmo discurso que Judas usou. Deus te abençoe e até a próxima catequese, se Deus quiser.